A Área 51 é um lugar altamente restrito, onde muitas coisas estranhas já foram vistas e supostos projetos bizarros acontecem. E as pessoas que trabalham nesses projetos são completamente proibidas de falar qualquer coisa sobre eles, pois são projetos ultra secretos. Mas mesmo não podendo, alguns arriscam suas vidas para revelar a verdade, contando algumas coisas que viram e que viveram lá dentro da Área 51. Já falaram de tecnologias extraterrestres avançadas, viagens no tempo, portais interdimensionais e até mesmo previsões do futuro. O que será que realmente acontece lá dentro da Área 51? Bom, é exatamente isso que vocês vão ver aqui no vídeo de hoje. Pois iremos contar para vocês os segredos contados por ex-funcionários da Área 51. Um vídeo muito pedido e aguardado por todos vocês. Então se você estava esperando por esse vídeo, já vai deixando aqui embaixo o seu joinha. E também se inscreva no canal para fazer parte dessa família, para chegar aos 30 milhões de inscritos esse ano. Bom, então agora se já se inscreveu, já deixou o seu joinha, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo ET. E muitos de vocês já sabem, mas pra quem não sabe, a misteriosa Área 51 é uma base militar que fica no meio do deserto de Nevada. Um local bastante protegido e que está completamente isolado de tudo. E é nesse lugar que supostamente acontecem as coisas mais bizarras desse planeta, por abrigar lá projetos militares secretos que muitos associam a extraterrestres. E essa área ficou ocultada por muitos anos, até que em 2013 eles finalmente admitiram a existência da Área 51. E sabe por quê? Isso porque um ex-funcionário resolveu falar várias coisas sobre lá, que acabou fazendo um grande barulho no mundo inteiro. E com isso então o governo e a CIA tiveram que dar explicações, confirmando que realmente existia uma Área 51, porém eles não revelaram nada de alienígenas. E falaram apenas que eram projetos militares. Será mesmo? Será que o lugar mais protegido do mundo teria apenas aviões e coisas do tipo? Bom, isso foi o que o governo falou, mas segundo os ex-funcionários que já trabalharam lá, a base tem muito mais segredos do que isso. Então bora descobrir o que eles revelaram. Robert Lazar. Em 1989, Robert Lazar revelou para o mundo a existência da Área 51, uma área que até então era totalmente desconhecida. Além de entregar então que a Área 51 existia e operava de forma secreta de todo mundo, Lazar ainda contou mais. Revelou o que ele viu enquanto trabalhava lá dentro, contando assim segredos incríveis. Robert, galera, é um físico americano que teria trabalhado em uma instalação secreta chamada S4, uma instalação que faz parte do complexo da Área 51. Segundo Lazar, na base onde ele trabalhava, existiam no mínimo 9 discos voadores. E segundo ele, o trabalho que ele tinha lá dentro era estudar a tecnologia alienígena. Ele estudava as naves para poder aproveitar dessas tecnologias e assim poder aplicar elas para os seres humanos. Basicamente o trabalho de Robert, galera, era estudar os discos voadores para assim entender a tecnologia que os ETs usam e criar uma igual ou aproveitar dessa tecnologia para nós aqui da Terra. No caso não para nós, né? Para os Estados Unidos, os militares. Robert foi contratado para estudar a propulsão desses discos, que é justamente a tecnologia que faz os discos voadores serem rápidos e ficarem flutuando por aí. Isso porque, galera, o sistema de propulsão desses discos voadores eram diferentes de qualquer nave feitas pelos humanos. Porque se formos dar um foguete como exemplo, ele precisa exercer uma força contrária ao movimento que ele vai fazer. Por exemplo, ele vai soltar o fogo embaixo, a propulsão embaixo, com um monte de fumaça e fogo, para dar o impulso e sair voando. Agora, já esses 9 discos que estavam lá na Área 51 não tinham essa propulsão oposta. Eles possuíam tecnologias que simplesmente faziam eles flutuarem. Além disso, essas naves usavam combustível diferente, o elemento atômico 115, e também é conhecido como Unum Pentio. E segundo Robert, esse componente só foi descoberto mesmo depois que eles encontraram essa nave, pois até então era um elemento atômico totalmente desconhecido pelos humanos. Foi aí que Robert percebeu que aquilo se tratava de uma tecnologia alienígena, algo que teria vindo de fora daqui da Terra. Já deu para perceber que essas naves não eram naves comuns. Com certeza deve ter vindo de algum outro planeta. Sem contar também que elas tinham forças para distorcer o espaço e o tempo. E o trabalho de Robert era justamente estudar e entender tudo isso. E essas naves, por distorcer o espaço-tempo, elas podiam encurtar drasticamente as distâncias. Isso explicaria como eles viajariam muitos quilômetros pelo universo de uma forma tão rápida e também de uma forma tão fácil. Já que, como vocês já devem ter aprendido, o universo é gigantesco. Mas de alguma forma, essas naves burlariam tudo isso, facilitando assim essas
viagens intergalácticas. Ele também contou que os assentos dessa nave eram muito pequenos e uma pessoa normal não caberia ali. Ele falou que era tão pequeno que parecia que foi construído para uma criança. Porém, como sabemos, essas naves não foram feitas para nós, seres humanos. Ou seja, os seres que pilotavam elas poderiam ser bem pequenos, levantando ainda mais aquela teoria de que elas realmente não seriam aqui da Terra. E Robert revelou tudo isso para o mundo, porque segundo ele, o governo americano está escondendo tudo isso da população. Sem contar também que eles possuem uma tecnologia bastante avançada em suas mãos, e que segundo ele, o mundo precisava saber disso. Depois que ele falou que não devia, Robert foi demitido. Robert, além de falar várias coisas, ele levava algumas pessoas onde eram feitos testes desses discos voadores, para que elas pudessem ver eles voando pelo céu. E é por isso, galera, que não demorou muito para que Robert perdesse seu emprego. Ainda bem que ele não perdeu a vida, né? Ele também contou que os testes desses discos aconteciam toda quarta-feira, durante a noite sobre o lago de Papose. E como já falamos, ele levou várias pessoas para verem esses testes. Não se sabe ao certo então se essas naves realmente eram alienígenas ou se era alguma criação dos humanos baseados nos OVNIs que nós conhecemos. O que se sabe, galera, é que muita gente, ao ir lá com Robert, acabou presenciando essas naves voando. Como Robert estava falando demais e até mesmo mostrando o que não devia, ele foi afastado e começaram a sair algumas notícias que ele era um mentiroso, que tudo aquilo que ele falava não era real, já que ele não tinha nenhuma prova e nenhum documento. E essa questão da galera chamar ele de mentiroso, principalmente o governo americano, aconteceu porque Robert falava pra todo mundo que ele era formado em física e também em tecnologia, e ele teria se formado nas universidades de Massachusetts e também na Califórnia. Mas quando a galera foi ver se ele realmente tinha essas formações, ninguém encontrou nenhum registro dele nessas duas faculdades, como se ele nunca estivesse estudado. E aí a galera começou a falar, se o cara mentiu que ele é formado em física e tá falando várias coisas sobre a Área 51, com certeza é mentira também. Mas isso também pode ter sido uma manobra do governo para fazer Robert perder a sua credibilidade. Isso porque, além de tudo isso, Robert também falou que ele já trabalhou em um dos maiores aceleradores de partículas de todo o mundo. Um acelerador de partícula que fica lá no laboratório de Los Alamos. Porém, também não havia nenhum registro de Robert por lá, como se ele nunca tivesse trabalhado naquele laboratório. Ou seja, mais uma vez, Robert saiu como mentiroso. Porém, tem alguma coisa mal contada nessa história. Isso porque, em uma lista telefônica do laboratório de Los Alamos, o nome de Robert aparece em uma lista, no meio de outros cientistas e funcionários que já trabalharam lá. E essa lista telefônica era de 1982. E sem contar também, galera, que existe até um jornal antigo que fez uma matéria onde mencionava alguns físicos e cientistas e o nome de Robert estava ali. Então é bem estranho saber que tem algumas coisas que comprovam que ele trabalhava nesses laboratórios e depois simplesmente as pessoas falarem que não trabalhava lá. Ou seja, galera, parece que alguém está tentando fazer Robert desaparecer dos registros, como se ele nunca tivesse entrado ali ou trabalhado, como se ele fosse um mentiroso. E isso deve ter rolado também com as faculdades que ele fez, como se ele nunca tivesse feito na vida e fosse um charlatão, e não pode falar de nada. O cara nem estudou nada, como é que vai falar isso? Mas não é possível, né? Como é que o cara nunca trabalhou num laboratório, sendo que já saiu uma matéria onde o nome do cara é citado? Tudo indica que como ele começou a falar demais, o que ele não devia de forma alguma, a Área 51 ou até mesmo o governo teria apagado todos os dados de Robert, para que assim qualquer coisa que ele falasse seria praticamente mentira. Mas será que aquilo que ele falava era mentira? Ou será que o governo queria que o povo acreditasse que fosse uma mentira? Segundo Robert, ele está falando a verdade. E o governo fez de tudo para tentar apagar a existência dele. Ele também contou que quase mataram ele. Uma vez atiraram no carro dele, mas acabaram pegando apenas no pneu. E tudo isso teria sido feito de forma estratégica. Com um tirinho no pneu, o pneu ia explodir, o carro ia capotar. E dessa forma, Robert iria morrer misteriosamente. Mas ainda bem que Robert não se foi. E ele também decidiu revelar todos os segredos, pois como ele sabia demais, ele tinha medo que alguém finalizasse ele. Então ele resolveu falar várias coisas antes que alguma coisa pesada acontecesse com ele. Porém, galera, vocês sabem que o governo é muito mais esperto. E é por isso então que muito provavelmente eles tenham apagado todas as informações de Robert para que ele saísse na história como um mentiroso. Pois como vocês viram, mesmo apagando alguns registros, algumas coisas acabaram sobrando e deixando essa história muito torta. E aí, em quem devemos acreditar? No Robert, que já trabalhou lá e não sei o que, depois não trabalhou, ou no governo, que também gosta de esconder as coisas de nós? Bom, deixa aí nos comentários. Dan Burish.
Outro ex-funcionário da Área 51 que resolveu falar alguns segredos. Dan Burish revelou grandes informações sobre extraterrestres, máquinas do tempo e também contou alguns acordos do governo. Ele conta que em 1994 ele foi levado para trabalhar em um local subterrâneo, tipo um laboratório debaixo da terra, um lugar que era chamado entre eles ali de Século 4. E depois ele descobriu que aquela região ali fazia parte da Área 51. Lá ele conta que começou a trabalhar em um projeto chamado Aquário, e foi nesse projeto que ele descobriu que alguns militares possuíam algumas naves especiais, totalmente diferentes das normais. Isso porque, galera, segundo ele, essas naves seriam naves de extraterrestres, naves espaciais, que eram mantidas ali para serem estudadas e também para que ninguém soubesse da existência delas. Lá, além dessas naves, ele também descobriu a existência de outros seres, que eram chamados por eles lá de Orionianos, seres que viriam de Orion. E outros seres extraterrestres que vinham do sistema estelar de Zeta Reticuli. Então, galera, segundo o Dan, essa base subterrânea, além de estudar OVNIs, também estudava extraterrestres. E que não era um não, né? Eram duas raças. Dan revelou também que durante seu trabalho na Área 51, ele acabou sabendo de um acordo que foi feito por um antigo presidente dos Estados Unidos com esses seres de Orion. E sabe qual foi o diálogo falado entre os extraterrestres e o ex-presidente dos Estados Unidos? Esses seres teriam informado que a humanidade estava correndo um risco, que 2/3 da humanidade morreriam em uma catástrofe nuclear. E tudo isso, galera, estava escrito nesse acordo. E esses documentos, galera, falavam algumas coisas sobre o caso Roosevelt, revelando que, na verdade, ela não era uma nave alienígena que caiu aqui na Terra, e nem também um satélite, como a gente tinha explicado no outro vídeo. Segundo o cara, os projetos falavam de viagem no tempo, que aquilo era uma máquina do tempo. E essa máquina, a nave, teria sido levada para ser estudada, lá debaixo do solo da Área 51. E além de tudo isso, galera, esse acordo também dizia que os aliens e o governo combinaram que eles podiam sequestrar humanos para poder estudar a nossa raça, desde que os humanos não sofressem nenhuma lesão ou também não se lembrassem de nada. E segundo o Dan, a Área 51 não estuda apenas alien, mas também viajantes no tempo. E esse cara, galera, revelou mais coisas, dizendo que muita tecnologia usada pelos humanos vieram dos alienígenas. E disse também que na Terra existem vários portais interdimensionais, portais que te levariam para outros lugares do universo. Tudo isso graças à tecnologia alienígena. E Dan disse, galera, que um desses portais está instalado lá na Área 51, que poderia levar você até mesmo para outra dimensão. Coisas que são muito viajadas, que estão além do nosso entendimento. E por mais que seja uma viagem, né, toda essa revelação de Dan, não foi apenas Dan que disse isso, pois em tábuas sumérias já foram citados esses portais, e até mesmo como construir um portal como esse. Só que como o ser humano não tem o conhecimento pleno dessa tecnologia alienígena, esses portais não seriam totalmente seguros. E Dan também contou que muitas vidas se perderam nessas experiências. Muitas pessoas, ao realizarem testes, funcionários, cientistas, acabaram não voltando. Segundo Dan, então, galera, um ex-funcionário da Área 51, lá eles estudavam sobre abdução, raças extraterrestres e portais para outras dimensões. Ele também afirmou que a Área 51 é apenas uma das áreas que existem. Pois se essa é a Área 51, devem existir no mínimo outras 50. Robert Miller. Mais um outro homem que também teria trabalhado na Área 51, Robert Miller. Em 2017, Robert Miller postou um vídeo na internet afirmando que já trabalhou na Área 51 e que inclusive teria pilotado uma nave extraterrestre. Robert é um piloto que trabalhava na Marinha dos Estados Unidos por muitos anos. E quando ele tinha 28 anos, ele foi recrutado para um projeto secreto dos Estados Unidos, que ele não sabia o que era. O governo apenas falou para ele que ele seria um piloto teste e que iria executar o seu trabalho em uma instalação que fica lá no Lago Grum. Ou seja, galera, local onde fica a Área 51. Porém, até então, ele não sabia de nada. E foi exatamente lá que Robert pilotou uma nave que nunca havia visto antes. E ele teria pilotado essa nave usando apenas a sua mente. O cara era piloto durante vários anos e nunca tinha visto uma nave daquela, e ainda pilotou apenas usando a mente. Na hora, ele concluiu que aquilo não era desse planeta. Se tratava de uma nave extraterrestre. E ele também fez esse vídeo para expor a verdade, com medo de acontecer algo de ruim com ele. E se acontecesse então alguma coisa, nós já saberíamos que foi para silenciar ele. Ele conta mais detalhes e diz que a nave era gigante. E quando entrou na nave tinha apenas um assento bem no meio. E mesmo sendo bastante avançada, essa nave não havia nenhum botão, nenhum volante. Havia apenas uma cadeira para o piloto sentar. E para poder controlar então aquela nave, os militares apenas entregaram para ele um capacete que ele colocou em sua cabeça. Foi aí então que disseram para Robert que aquela nave era controlada por telepatia. Ou seja, bastava apenas colocar o capacete e pensar. E assim pilotar essa nave. E como ele já
já tinha bastante experiência e era um piloto bastante habilidoso, mesmo ele nunca tendo feito aquilo, né, controlado uma nave com a mente, bastou ele pensar e aplicar todo o seu conhecimento que a nave já estava flutuando. Robert disse que ele teve que se imaginar como a própria nave, e aí ele imaginou como se ele estivesse voando, e a nave simplesmente começou a flutuar. Robert disse também que parecia que ele estava conectado com a nave, como se ele e a nave fossem a mesma coisa, pois ele sentia os motores, a vibração, ele era a nave. Estava dando tudo certo, porém quando ele estava a 150 metros do chão, alguma coisa aconteceu, e a nave simplesmente parou e despencou do céu. Não havia nenhum botão de ejetar da nave, e naquela altura do campeonato, Robert não podia fazer mais nada. Ele apenas ficou lá esperando a nave acabar chocando contra o chão. Robert conta que só lembra de cair e entrar em desespero, pois depois que a nave bateu no chão, ele ficou inconsciente. Robert então, galera, acordou apenas no hospital, com um homem de terno preto do seu lado, que estava esperando ele acordar para poder explicar o que havia acontecido. E a revelação mais surpreendente, galera, vem agora. Um homem disse a Robert que durante o teste, a nave estava caindo, mas quando atingiu o solo, ela fez um estrondo e simplesmente desapareceu. E a nave, galera, só foi reaparecer mesmo depois de algumas horas, reaparecendo no mesmo local onde ela havia caído. E o homem de preto também contou que quando ela reapareceu, fez um enorme barulho. Nisso, os cientistas chegaram à conclusão que Robert teria viajado no tempo, já que ele e a nave ficaram durante algumas horas desaparecidos. O problema de todos esses depoimentos, desses ex-funcionários ou de pessoas que passaram por lá, é que não existe nenhuma prova disso. Sem contar também que depois que eles falaram essas coisas publicamente, o governo foi lá e rapidamente apagou todos os registros e também qualquer documento dessas coisas que eles falavam. Ou seja, galera, todos acabaram ficando conhecidos como mentirosos. Porque hoje em dia, galera, existem apenas histórias, boatos. E é aí que fica a dúvida. Não sabemos ao certo então se o governo está falando a verdade e se realmente esses caras são os mentirosos, né? Estão inventando tudo isso. Ou se é simplesmente o contrário. Eles estão falando a verdade demais e o governo não quer que ninguém saiba da verdade. Então é mais fácil falar que o cara tá mentindo. E aí o que eles fazem para o cara sair como mentiroso? É fácil. É só apagar tudo aquilo que ele está falando, deixando essas pessoas como mentirosos qualquer, como se elas nunca tivessem passado na Área 51 ou trabalhado lá. Mas não é só um ou dois, são vários. E alguns realmente conseguiram comprovar que eles trabalhavam lá. Só não conseguiram comprovar as suas histórias. E é por isso então, galera, que a gente termina esse vídeo falando que não dá pra acreditar em ninguém. É difícil acreditar nesses caras? Porém, também é difícil acreditar no governo. Total. Porque o governo só vai passar pra gente o que eles querem que a gente saiba. Ou seja, muita coisa acaba ficando escondida. E sem contar que eles não revelam nada para a gente. Nunca afirmaram a existência de nenhum extraterrestre. Nunca afirmaram que OVNIs visitaram o planeta Terra em nenhuma das décadas dos séculos do mundo. E é por isso então que não dá para acreditar em tudo que o governo afirma. Mas e aí, galera? Vocês acreditam nos ex-funcionários da Área 51? Ou vocês acreditam nas coisas que são ditas pela Área 51? Que dizem que os caras nunca nem trabalharam, que nem existiam. É complicado, né, galera? Mas deixa nos comentários aí qual time você tá. Área 51 ou time dos ex-funcionários. E se vocês gostaram, galera, e querem saber mais, e inclusive saber mais sobre outras áreas secretas que existem pelo mundo, deixa o seu like aqui embaixo, pois existe uma lá na Antártida, que é tudo congelado, ninguém vai lá, ninguém nem visita, e aí? E aí, como é que vai saber? E como, né? Deve estar, mano, um negócio gigante, tá ligado? Igual de filme. Baixo. Pronto. Área 51 aqui nos Estados Unidos, vamos lá pra Antártida. Tem uma base lá e dá pra gente trazer um vídeo completão falando sobre tudo que pode acontecer nessa base. Área 122, um laboratório secreto lá na Antártida. É isso, galera. Nosso mundo é muito gigante e com certeza esconde muitas coisas. E o que a gente acha que a gente sabe, não sabemos absolutamente nada. Mas e aí, vocês gostaram desse vídeo? Acharam interessante? Porque o nosso intuito é entreter vocês. Então se gostou, deixa o like aqui embaixo e compartilha esse vídeo pra alguém, para mais pessoas que gostam de teorias, de mistério, coisas de aliens, poder assistir. E também aquelas pessoas que querem saber um pouco mais sobre o que acontece na Área 51. E é mais fácil acreditarem que realmente já entrou lá e trabalhou do que o governo quer falar. Bom, mas é isso, galera. Esse vídeo saiu porque vocês pediram muito. Espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas redes sociais se você tiver Instagram, Lucas Marques, Dani Molo. Tem o batalhão aqui do Você Sabia, tem vários, o Sabia Vídeo, meme, foto, segue lá tudo. E nós, galera, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Muito obrigado pelo seu like, sua visualização. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu! Veja outros vídeos do canal, faça uma maratona aí, tem vários aqui na tela. Eu aguardo o vídeo que vai sair amanhã. É isso, galera. É nóis. Valeu! Valeu!